Fala galera, faz tudo. Hoje eu vou mostrar 4 maneiras diferentes de transformar essa parede branca nessa parede de cimento queimado. Então já dá seu like e fica no vídeo até o final. Bom, primeiro eu vou mostrar como que a gente aplica os 3 primeiros métodos. São basicamente uma pasta, uma massa que você utiliza, certo? A gente utiliza essa ferramenta aqui, é uma desempenadeira de canto arredondado, de preferência de aço inox. Essa aqui tá bem velhinha, você tá vendo que até quebrou já, porque eu uso bastante, eu faço bastante textura. Então, qual que é a grande vantagem de se ter um canto arredondado? Basicamente, você vai trabalhar com ela como se fosse uma massa corrida, então você pega um pedaço, passa na desempenadeira e aplica na parede. Por que canto arredondado? Porque quando você está fazendo a textura, você não quer um risco linear, você não quer uma linha no meio da sua textura, e por isso precisa ter canto arredondado. A desempenadeira, a espátula não precisa, mas a desempenadeira é importante. Eu já fiz com canto reto também, com canto com ponta, também ficou bom, mas você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Uma outra ferramenta importante é uma espátulazinha de celulose, né? A gente chama ela de celulose, celuloide, algumas pessoas chamam. Ela tem essa flexibilidade e muitas vezes quando você vai fazer cantos que são curtos de porta, por exemplo, às vezes tem um espacinho muito pequeno. E aí nem a espátula nem a desempenadeira chega. O que que eu faço? Eu recorto um pedaço dela, então eu uso um estilete e recorto um pedacinho. E aí eu uso essa faixinha para passar nos cantos quase como se fosse um pincel. Então ela acaba sendo excelente para alcançar os cantinhos que muitas vezes a espátula ou a desempenadeira não chega. Bom, o primeiro método é o mais simples que tem, porque é basicamente comprar uma textura pronta. Nesse caso eu estou usando da Souvenir, existem várias marcas, várias empresas, e elas têm várias cores. Eu vou mostrar uma aqui. Na lata é um pouco mais escura do que vai ficar. Ela seca e aí ela clareia um pouco mais. Ela basicamente é aplicada como se fosse uma massa corrida. Eu vou pegar aqui um pouquinho, então, para vocês verem, ó. É uma textura de massa corrida, um pouquinho mais grossa, um pouquinho diferente. Vou pegar menos porque eu só vou aplicar um pouquinho na parede para demonstrar. E aí você aplica na parede como se fosse uma massa corrida, sem deixar. Na verdade tem que ser bem lisinho, né? Porque a textura não é feita para engrossar a parede. Ela é feita para dar cor. O que que é isso aqui? Isso é legal que apareceu no vídeo. São sujeiras que ficam às vezes porque essa massa já é um pouco antiga. Então, ó, secou um pedaço de alguma coisa e ficou. O ideal é tentar tirar esses pedaços, né? Que ficam dentro da massa, ok? Então o ideal, como é que a gente faz nessa textura? A gente faz vários pontos diferentes, separados um do outro, e depois na segunda demão a gente vai preenchendo esses espaços, basicamente dessa forma. Quanto mais aleatório o movimento, melhor, porque daí o efeito do cimento queimado vai aparecer mais. Então não precisa ser uma linha reta, mas movimentos aleatórios são interessantes para você poder criar aquele efeito, né, de mancha que aparece na textura. O segundo método é o método mais barato, na minha opinião. Por quê? Porque ele é um método que a gente utiliza simplesmente massa acrílica ou corrida, massa acrílica em área externa. Da mesma forma que a textura da Souvenir ou outra marca tem uma textura para a área interna, ela também tem externa, então tem que tomar cuidado na hora de comprar. O que que eu recomendo quando a gente vai usar esse método? Ele é muito simples, na verdade, né? Basicamente o que a gente faz? A gente compra um líquido, corante líquido. Eu utilizo bastante da marca Xadrez. E a gente pigmenta com a cor que a gente quer. Recomendo sempre pigmentar com poucas gotas. Às vezes a gente coloca mais gotas do que é necessário e fica mais escuro. Pigmenta na própria lata, ou se você for fazer um espaço bem pequeno, você pode usar um potinho. No caso aqui, eu já misturei, fiz uma amostra desse potinho aqui. Eu peguei um pouco de massa acrílica, joguei umas 4 gotas e olha só a cor, já ficou bem escuro. Então 4 gotas fez isso daqui, tá? Vou mostrar aí. Então o ideal é sempre pigmentar uma quantidade maior do que você vai utilizar para não errar na cor. Então você pode pigmentar na própria lata, no próprio galãozinho ou na lata mesmo, se você sabe que é um espaço grande. Vamos aplicar para vocês verem o efeito de como vai ficar então. Bom, a aplicação vai ser basicamente da mesma forma que acontece com a textura de cimento queimado. Opa!
eu pego um pouco da textura e aplico, como eu disse antes, opa, até vazou no chão. Como se fosse um cimento queimado também, a textura pronta. Então ela vai ter uma coloração diferente, porque a gente que fez em casa, né? E da mesma forma, eu posso espalhar ela em algumas partes e depois preencher esse vazio. Esse é o resultado dessa textura, é muito próxima a essa, mas o acabamento no final ele é um pouco diferente. Uma terceira forma de se utilizar o efeito de cimento queimado é uma adaptação da mesma. Não é propriamente um efeito de cimento queimado, porque você não usa uma massa, mas a gente utiliza a esponja. O ideal é utilizar uma esponja maior, você pode comprar em casa de material de construção, e ele é aplicado basicamente com uma tinta. Então eu vou pegar uma tinta aqui que é cinza, passo um pouquinho na esponja e aplico na parede. Aqui vocês viram que eu apliquei um pouco. E você vai fazer isso aqui pelo menos umas 2 demãos. Depende do efeito que você quiser, pode ser 3 se você quiser mais escuro. Vou aplicar um pouco em cima dessa, para ver como é que fica também. Ele acaba cobrindo um pouco mais o fundo branco. A esponja, ela deixa alguns pontos um pouco mais escuros do que outros. Isso traz essa sensação de mancha que é natural do efeito queimado. Aqui vocês começam a ver, por exemplo, que já existe uma parte que está mais escura que a outra porque tem mais um pouco de massa do que outra. A mesma coisa acontece na esponja. Então a terceira forma, usar a boa e velha tinta com esponja. O quarto método é o mais clássico de todos, é o próprio cimento. Então a gente utiliza na verdade uma mistura de cimento, cola branca e algumas vezes, se você quiser melhorar a fixação do cimento na parede, pode-se usar o bianco. O bianco é um aditivo utilizado na construção para fixar o cimento na parede. Ele é aplicado da mesma forma que as outras, com a desempenadeira e uma espátula. E, na verdade, o efeito ele é o efeito original, é o efeito do cimento. Diferentes fabricantes possuem tonalidades de cimento diferentes. Às vezes, dependendo do lote, já muda, porque é um produto natural, é um minério. Então, você pode utilizar cimento branco com cimento cinza para dar uma pigmentada e, assim, alcançar a cor que você busca. Essa você também tem que fazer numa quantidade maior do que a que você vai utilizar, porque senão dá diferença de cor. E não esquece de proteger tudo que você não quer texturar com a fita crepe. O ideal da aplicação é fazer esses movimentos aleatórios, circulares mesmo, para ressaltar o efeito do cimento queimado. E não se preocupa com essa aparência, porque na segunda demão a textura cobre muito bem, dando um efeito fantástico no final. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu falei de 4 maneiras de como fazer uma parede de cimento queimado. Isso aí com certeza já vale pelo menos um like no canal. Aproveita e já se inscreve também e fica atento às notificações apertando o sininho, porque eu vou compartilhar ainda muitos vídeos de como fazer e tutoriais como esse. Um abraço, até mais, galera!